Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Prefácio. O anúncio do 7º centenário da morte de Santo Antônio despertou um eco de alegria em todo o mundo católico. Um santo entusiasmo apoderou-se dos países, particularmente de Portugal e de Itália. Não é de estranhar, ainda que Santo Antônio pertença ao mundo inteiro, o próprio Leão XIII chamou santo de todo o mundo, somente Portugal tem a honra de ter-lhe sido o berço e unicamente a Itália pode gloriar-se de guardar seus restos mortais. Nem por isso o Brasil ficará em pleno inferior, pois, na terra de Santa Cruz, o grande milagreiro tem tantos altares quantos corações católicos pulsam. Com razão, desde o dia em que os descobridores aportaram no Brasil e nele ergueram o primeiro cruzeiro, Santo Antônio não cessou de testemunhar o amor particular que dedica a este vasto país e seus filhos. Muitíssimas provas temos em nossa história de que o glorioso milagreiro, em graves emergências e críticas situações, nos acudiu com seu poder. Baste-nos recordar um só dos luminosos traços desse admirável patrocínio e faloemos com o depoimento do insigne Padre Antônio Vieira, relativo à sua época, no sermão pregado em 1640, na Igreja e Dia do Santo, em ação de graças por terem os holandeses abandonado o cerco à Bahia e os quartéis assentados em frente à Igreja de Santo Antônio. Eis algumas linhas do grandioso quadro esboçado então pelo célebre orador ante multidões que haviam visto ao vivo os fatos. Assim como o ímpeto do Jordão, tanto que avistou a Arca do Testamento, parou e tornou atrás com sua corrente. Assim o orgulho do exército inimigo, tanto que do monte oposto descobriu o de Santo Antônio, não só foi obrigado desta vista a fazer alto, mas a voltar à marcha que fazia. Defendiam a marinha nas raízes do norte oposto, o Forte do Rosário e o reduto da Água de Meninos, mas dominados do sítio superior que pela parte da terra tinha ocupado o inimigo, como incapazes de toda a defesa, rebentada a artilharia que foi possível, lhe ficaram logo sujeitos. Cortados do mesmo modo os dois fortes de Montserrat e São Bartolomeu, com igual pressa se renderam, mas, no mesmo tempo em que as praças artilhadas espontaneamente se entregavam, era digno de admiração que só a trincheirinha de Santo Antônio, arruinada, aberta e quase rasa com a terra, mostrasse espíritos de resistência. Os tiros da artilharia inimiga que se contaram foram mais de 1.600, e chovendo a maior parte deles sobre a cidade, que faziam? Uns caíam saltando e rodavam furiosamente pelas ruas e praças, outros rompiam as paredes, outros destruncavam os telhados, despedindo outros tantas balas quantas eram as pedras e as telhas. E foi coisa verdadeiramente milagrosa, que a nenhuma pessoa matassem nem ferissem. Chegou enfim a noite decretória e fatal de 18 de maio, em que acometeram a requestada trincheira 3.000 holandeses ajuramentados de ou ganhar ou morrer, dos quais muitos cumpriram a segunda parte do juramento, mas nenhum a primeira. E posto que depois foram socorridos com todo o grosso do exército, sendo já na campanha batalha, o que na trincheira era assalto, e durando a porfia do combate 3 horas inteiras, foi o sucesso tão desigual que eles, sem escrúpulos de perjuros, em boa consciência se retiraram vencidos. Não quis Deus que acometêssemos o inimigo nos seus quartéis, como tanto desejavam os soldados, nem que acabássemos de o sitiar neles, como tinham determinado os generais, mas que, vencido do temor e convencido da própria desesperação, sem nova violência fugisse e com uma fugida tão precipitada e torpe, deixando artilharia, munições, armas, bastimentos e até o pão cozendo-se nos fornos e nos ranchos, a comida dos soldados ao fogo. Embarcado, finalmente, levou as âncoras na segunda noite, que também lhe foi favorável porque lhe faltou o vento, para que aos olhos de todos se vissem voltar por onde veio. Pelas 9 a 10 horas do dia saiu pela Bahia fora
a armada triste, desembandeirada e muda. Todos os santos do céu defenderam a nossa ou a sua Baía de todos os santos. Mas como Deus queria que fossem representados por um só santo, para com ele repartir a glória desta proteção, escolheu a Santo Antônio pela eminência com que este santo também, em si, há hierarquias e dignidades de todos. Por constante aclamação popular, padroeiro de todos os católicos da terra de Santa Cruz, o famoso milagreiro não esqueceu em nenhum tempo esta sua missão. Não a abandonará jamais. Não desfaleça, pois, nesta hora, a nossa confiança. Prossiga ardente o apelo, redobrem vivas as preces. Invocando com todo fervor e confiança nosso proeminente patrono, digamos-lhes: lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, dos muitos templos e altares em que de longa data sois venerado e servido em nossas cidades, em nossas vilas e em qualquer povoação, por pequena que seja, e que até nos campos e montes, onde não havia casa, só vós a tinhas. Lembrai-vos das grandiosas festas com que tem sido sempre celebrado o vosso dia, e, sobretudo, da devoção e confiança com que a vós recorreram todos em suas perdas particulares, e do prontíssimo favor e remédio com que a todos ajudastes. O mesmo sois, e não menos poderoso para aquilo que é grande ou pequeno. Apertai com esse Senhor que tendes nos braços, e apertai-o de maneira que, assim como nos concedeu outrora tão brilhante vitória sobre o invasor, nos conceda também hoje o triunfo seguro e pleno contra todos os ataques injustos e iníquas ameaças, e sobretudo a vitória final sobre o inimigo eterno. O estudo dos santos é sempre tentador. Esse atrativo explica-se facilmente, porque os santos são primores da criação. A natureza fornece de tempos em tempos a sua matéria-prima. A graça vem a ser o escultor para os formar. Ela utiliza o meio onde vivem. Os santos são inteligências sublimes, mesmo quando ignorantes das ciências humanas, são caracteres superiores, porque venceram o mundo, são corações fortes e ternos, incendiados a um só tempo pelo amor do bem e pelo ódio ao mal, e que o céu e a terra visitam à mesma hora. Eles adoram o céu e protegem a terra. São, finalmente, célebres benfeitores do gênero humano. A caridade dos santos é sem rival, sua direção é segura, são provas disto as obras imortais que deixam após si. Mesmo quando não fossem de tão belos traços, quando se pudesse deles dizer somente, não são como os outros homens que conhecemos e que nos aborrecem ou nos prejudicam. Seriam dignos de respeito. Eis porque os santos são caros à Igreja, da qual constituem o orgulho e a esperança, e caros se tornam aos filhos da Igreja, que veem neles uma brilhante demonstração de sua fé. Como não podemos pôr os santos em dúvida, é preciso explicá-los, e sem levar em conta a virtude do batismo, quem poderá dizer de onde saem? É em vão que muitos se esforçam por obscurecer a auréola que lhes emoldura o semblante venerando. Fazer dos santos uns grandes homens e colocá-los no panteão é muitas vezes uma habilidade. No fundo, é uma involuntária homenagem que os escritores honestos e alguns corações de artistas rendem aos heróis do catolicismo. Assim se explica o prazer íntimo que experimentamos lendo a vida dos santos. É agradável estudar os santos, menos fácil é pintá-los. A mão que o tenta fazer treme de respeito e de emoção. Angélico de Fiesole pintava ajoelhado. É o único meio de explicar os traços de suas virgens, cujo semblante não é deste mundo. Flores que desabrocham no sopro do gênio e da piedade com as quais a arte não carece de esforços, e de que a inspiração mística é a razão última. Aquele que quer escrever a vida de um santo deve pôr-se de joelhos e pedir a Deus que não deixe que seja alterada a obra de sua graça. Afortunadamente, nada há aqui a inventar. Os fatos encarregam-se de manifestar o milagre. Cada um desses fatos é como que uma linha do desenho. Quando o último traço vem, a figura por si mesma destaca-se inteira.
Primeiro capítulo: Nascimento de Santo Antônio de Pádua. Ao final do século XII da era cristã, no ano de 1195, nascia um menino que estava destinado a ser um dos maiores santos de seu tempo. Chamou-se a princípio Fernando de Bulhões. O mundo, porém, deveria conhecê-lo sob o nome de Antônio de Pádua. Sua pátria foi Portugal, a antiga Lusitânia. Teve por pai Martim de Bulhões e por mãe Maria Teresa Taveira, quando estavam ainda na flor da idade. Sabe-se ainda que a nobreza dos Bulhões era das mais ilustres. Maria Teresa Taveira descendia de uma antiga casa que havia reinado nas Astúrias no século VIII. Martim de Bulhões era da linhagem de Godofredo de Bouillon, chefe da primeira cruzada e primeiro rei franco de Jerusalém. O avô do nosso santo chamava-se Vicente de Bulhões. Pouco se conhece de sua vida. Parece, entretanto, que ele foi nomeado governador de Lisboa, quando esta cidade foi conquistada aos mouros, e veio a ser a capital de Portugal. E é certo que não se chegava então a tais dignidades sem haver consumado algum feito militar. Martim de Bulhões herdou algo da sorte feliz de seu pai e sustentou a fama de seu sangue. Fernando nasceu a 15 de agosto, dia da Assunção da Santa Virgem. Não se sabe se foi o primogênito da família dos Bulhões. É certo, porém, que não foi o único filho. Tinha uma irmã chamada Maria. Encantadora, criatura que a natureza e a graça haviam cumulado de favores e da qual não era digno o mundo, pois que bem cedo voou para a solidão e vestiu o hábito das cônegas regrantes no convento de São Miguel. Fernando era filho de heróis, era também filho de santos. Maria Teresa de Taveira fazia-se notar pela virtude tanto quanto pela beleza. A virtude transmitia-se com o leite e as carícias. O coração de uma mãe é vaso puríssimo que o Espírito Santo enche de suas bênçãos, e que, derramando-se na alma de uma criança, a enriquece dos dons celestes. É muito raro encontrar uma mãe piedosa que dê à pátria um mau cidadão e à igreja um desprezador de seus dogmas. Mais frequentemente sucede o contrário, e é agradável pensar que há nisto uma das leis da vida sobrenatural. Além disso, Fernando de Bulhões veio ao mundo no dia bem-aventurado da Assunção da Virgem. Esta mãe do céu, mais terna que as da terra, tomou posse de sua alma, imprimiu como que um selo às faculdades de um menino, para as fazer suas. Nele depois os germes de uma devoção que com o tempo cresceria, e que até a última hora se traduzirá por explosões de amor que ficarão como um dos traços particulares de sua fisionomia. Assim, tão fácil era anunciar que Fernando agitaria a Europa com a eloquência de sua palavra e com os milagres que havia de semear em sua passagem. Contudo, o que desafiava todas as conjecturas era que esse descendente de reis, que nascia num palácio no meio dos esplendores da opulência, viesse mais tarde a ser o discípulo apaixonado do mendigo de Assis, e, seguindo a este, conduzisse elegante por toda a parte a farda austera da pobreza. A primeira infância de Fernando correu sob as vistas maternas. Desde então se viu desenvolverem-se nele instintos maravilhosos. Apenas saído das fraldas, fazia-se já notar pela delicadeza da consciência e pureza de costumes. Ao passo que nessa idade os meninos costumavam revelar-se pouco refletidos e buscam avidamente as bagatelas e as loucuras do mundo, ele mostrava-se animado de uma sabedoria precoce e imitava os exemplos de seus piedosos pais. Visitava frequentemente as igrejas e os mosteiros, sentia satisfação em estender as mãozinhas para os pobres, a lhes aliviar a miséria. Quando o jovem Fernando atingiu a idade da razão, foi por seus pais colocado na escola da Igreja da Bem-aventurada Mãe de Deus, para lá aprender as letras humanas e se formar na virtude, sob a direção dos ministros de Cristo, de quem deveria ser um dia o anunciador. Assim deslizou a sua infância como a de Jacó, longe do rumor e na paz da inocência. Mas Deus tinha desde então a parte principal no coração desse menino, verdadeiro altar dos perfumes, sobre o qual se oferecia o sacrifício da manhã, que lhe é mais agradável que o da tarde.
Para buscar a Deus, Fernando tirava-se de todos, e à parte, só com seu muito amado, escutava-lhe a voz e lhe dizia os seus segredos. Observava-se nele uma pronunciada atração para a liturgia católica, os hinos sacros, as pompas do culto, as belezas dos altares o arrebatavam. Sob todas essas formas, era a Deus que procurava, a quem ele descobria e abraçava com delícias. Apaixonava-o, sobretudo, o Deus crucificado. É esta a marca particular dos santos. Devia ele segui-lo até o cimo do Calvário e morrer por Jesus Cristo e com Jesus Cristo, em voluntário sacrifício. De caminho, ensaiava-se para esse vôo sublime, contemplando a cruz. Mortificava a carne com frequentes abstinências e jejuns rigorosos, acostumando-se assim às austeridades heróicas que deveria praticar mais tarde. Tais ações desde jovem era a profecia de vindouros dias ainda mais admiráveis. Deus prepara na sombra por um trabalho lento, mas contínuo, os homens a quem destina um grande papel. Fernando de Bulhões acabava de receber a primeira modelagem. Sua família transmitiu-lhe, com um sangue histórico, tradições de glória que o mundo explora em proveito da vaidade, mas de onde a graça colhe muitas vezes os mais sérios resultados. Quando a construção de um navio é terminada e provido ele já de mastreação, velame e âncoras, pode receber já a tripulação e a carga, lançam-no ao mar e o levam longe. As ondas estremecem e rasgam-se para deixá-lo passar. Caminhará por entre tempestades, mas, se Deus o acompanhar, ele não naufragará. Fernando de Bulhões é o navio que parte da costa longínqua para levar às regiões amigas o pão da verdade. Ó nobre adolescente, sai do retiro que te abrigou os anos juvenis. Mostra-te a teu século agitado e incerto entre a barbárie violenta que parece ter prescrito e a civilização cristã, cujas linhas ainda começam a esboçar-se. Teus antepassados combateram os mouros, tu combaterás as trevas da heresia e as paixões monstruosas. Teus maiores viverão para sempre na memória da Espanha libertada. Tuas cinzas imortais subirão ao altar. Viverás no reconhecimento da humanidade transfigurada por teus abençoados trabalhos.